Olá, boa tarde. Uma onda de calor varre o Brasil no último fim de semana do verão. 5 estados estão em alerta de grande perigo. A temperatura máxima pode chegar a 40 graus. Milhares de brasileiros já entregaram a declaração do imposto de renda e dá para doar uma parte para instituições de assistência social. Veja também, 200 toneladas de alimentos enviadas para a faixa de Gaza já estão sendo preparadas para distribuição. Na Rússia, eleitores vão às urnas no segundo dia de uma votação marcada por dura repressão a opositores e a ativistas. Aqui no Brasil, o número de internações de pacientes que sofreram acidentes com moto aumentou 32% nos últimos 10 anos. E uma operação é montada na Amazônia para salvar um filhote de peixe-boi, uma espécie ameaçada de extinção. Tem também festival gastronômico em Salvador, que mostra a variedade de sabores da culinária baiana, com destaque para o cacau. O Jornal Hoje está só começando. O verão termina na próxima quarta-feira. Agora, esse último fim de semana da estação mais quente do ano começou com uma onda de calor que toma conta de boa parte do país. Só se fala nisso, só se sente isso. E olha só, até o meio da semana que vem, as temperaturas vão beirar os 40 graus. E para responder a grande pergunta, né, até quando vai esse calorão? Quem chega é o Marcelo Pereira, quem sabe tudo sobre isso, querido. Boa tarde. Boa tarde, você tá bem? Tudo bem, estamos tentando resistir a esse calor. São Paulo está quentíssima, né, Marcelo? Pois é, tá muito quente, não só em São Paulo, mas em praticamente todo o Brasil, viu, Camila? Pois é, gente, nós vamos ter que lidar com essas temperaturas aí por dias, porque, olha, a onda de calor deve durar pelo menos até o dia 20, que é quando chega o outono, primeiro dia do outono, Camila. Vamos então, muito tempo ainda de... Muito tempo para quem já está passando o que está passando, né? Até pelo menos quarta-feira, né? Quarta-feira, Camila, essa é a previsão. Pois é, agora, Marcelo, olhando aí para essas previsões, estava falando, né, de calor também e agora um pouco de chuva. Pode chover forte em outras regiões, a gente vai ver essa dualidade. Muito calor numa parte e alguma chuva em outra parte. Exatamente, justamente por conta dessa entrada de umidade, Camila. O bloqueio começa a dar espaço para a entrada das nuvens de chuva. E olha esse mapa, laranja e vermelho, segura o calor, né? Assusta aí muito. Tá bom, querido, muito obrigada, até. Boa tarde, gente. E vamos seguir com mais aqui, né? Tem muito mais para vocês. Vamos falar sobre imposto de renda. A gente já sabe, o prazo para começar a declarar começou ontem e já tem atualização para você aqui ao vivo. Pelo último balanço da Receita Federal, que acaba de ser divulgado, a gente já tem aqui o número. Agora há pouco, ao meio-dia, né? À 1h da tarde, na verdade, já foi uma nova atualização. A gente tem 1.754.922, na verdade, contribuintes que já entregaram a declaração, isso até à 1h da tarde. Prazo para entregar vai até o dia 31 de maio. Até agora, 46,2% usaram aquela declaração pré-preenchida, né, que você aproveita dados do ano anterior. E das declarações que já foram entregues, 88% tem imposto a restituir. Lembrando, a Receita Federal espera receber este ano 43 milhões de declarações. E o que isso quer dizer? 2 milhões a mais do que no ano passado. Bom, e parte do imposto de renda, os contribuintes podem destinar essa parte para entidades de assistência social. Segundo a Receita, só no ano passado, esse tipo de doação chegou a 293 milhões de reais. Só nesse projeto social que a gente acabou de ver aqui no JH, de cada R$100 investido no futuro das crianças e dos adolescentes, 20 vem das doações justamente do imposto de renda. Bom, gente, a gente está há 2 semanas da Páscoa, né? E agora o JH vai te mostrar a produção de ovos de Páscoa lá na Serra Gaúcha. As 28 fábricas da cidade de Gramado devem produzir 650 toneladas de chocolate nesse ano. Gracinha, Marcos Joaquim. A gente está falando de chocolate aí, vamos falar também da matéria-prima dele, o cacau. É destaque de um festival gastronômico, vai ser aberto agora à tarde, lá em Salvador. Vamos direto então com a nossa Camila Marinho, que já está a postos para contar para a gente do festival. Camila, querida, boa tarde para você. Oi, Camila, minha xará, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Camila, xará, obrigada pelas informações. Vamos seguir daqui com mais. Obrigada, bom trabalho.
Bom, e a gente segue daqui então falando sobre o que vem a seguir. Uma operação é montada na Amazônia para salvar um filhote de peixe-boi. A seguir, na Rússia, eleitores vão às urnas no segundo dia de uma votação que é marcada por uma dura repressão a opositores e a ativistas. E vamos mostrar também as 200 toneladas de alimentos enviadas para a faixa de Gaza e que já estão sendo preparadas para distribuição, uma notícia muito aguardada por lá. É isso e muito mais, voltamos já já. Estamos de volta para te contar que o Supremo Tribunal Federal absolveu um réu acusado de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. É Geraldo Felipe da Silva, ele é serralheiro e estava em situação de rua quando foi preso em flagrante. Ele tinha sido acusado de ter colocado fogo em uma viatura. O Geraldo foi solto em novembro do ano passado, já usava tornozeleira eletrônica e agora foi absolvido. Assim como a Procuradoria-Geral da República, os ministros do Supremo entenderam que não havia provas para a condenação. E ele foi o primeiro caso de absolvição nos julgamentos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ainda nessa semana, gente, os ministros condenaram mais outros 14 réus que são acusados de executar os atos golpistas. Até agora, o balanço é o seguinte, do julgamento do 8 de janeiro, 145 pessoas foram condenadas. Bom, falando sobre Rússia agora, as urnas foram abertas neste sábado para o segundo dia de uma eleição presidencial que é marcada aí por repressão a opositores e a primeira no país que tem 3 dias de votação. E depois de uma semana de acusações de lado a lado e pouco avanço, Israel e Hamas podem voltar a negociar uma trégua. Essas informações importantes e aguardadas são da nossa correspondente Raquel Krahenbuhl, direto de Washington, está chegando para a gente conversar. Raquel, boa tarde para você. Quais são, então, as previsões para essa mesa de negociação? Muito bom falar de guerra, pelo menos com esse horizonte de negociação. Boa tarde para você. Oi, Camila. Boa tarde a você, a todos. Pois é, Raquel, guerra que começou no dia 7 de outubro do ano passado. É um alívio, uma esperança, né, poder falar nesse assunto com esse horizonte para negociação que pode ser amanhã. Obrigada, Raquel. Gente, vamos seguir aqui falando mais daqui a pouco sobre o número de internações de pacientes, que esse número sofreu um aumento, né, os assentos nos últimos 2 anos. Vamos mostrar também aqui no JH uma operação importante lá na Amazônia para salvar. Já já a gente volta com mais informações. E a Secretaria Nacional de Políticas Penais informou hoje que transferiu 14 presos entre as 5 penitenciárias federais do país. A origem e o destino de cada um deles, isso não é informado por questões de segurança. Agora, essas transferências foram feitas entre quinta e sexta-feira e a Secretaria diz que o rodízio é feito frequentemente. É uma estratégia para impedir articulações das organizações criminosas dentro das penitenciárias federais. Vamos com mais atualização. Olha só, o miliciano Zinho, apontado como chefe da maior milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, está sendo transferido para um presídio federal. E o nosso repórter Bruno Grubert tem todos os detalhes dessa transferência, uma grande operação de segurança e tem mais informações. Bruno, querido, boa tarde. Oi, Camila, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no JH nesse... Obrigada pelas informações, bom trabalho aí. Vamos seguir aqui agora falando da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal a prisão preventiva de Edson Figueiredo Menezes, ex-presidente do Banco Prosper. Na sessão virtual que foi encerrada no dia 8 de março, a maioria dos ministros seguiu o voto do ministro relator, Gilmar Mendes, ele que relatou o pedido de liberdade feito pela defesa. O colegiado concluiu o seguinte, que a prisão decretada pelo juiz federal Marcelo Bretas se baseou apenas na palavra de um delator, sem ter outros elementos de prova, né, sobre o que Menezes teria desviado recursos do estado do Rio de Janeiro. Bom, Menezes foi preso em agosto de 2018. Ele foi solto no mês seguinte por uma decisão individual do ministro Gilmar Mendes. Decisão que agora é referendada pelo colegiado. Os ministros decidiram manter a proibição de que Menezes tenha contato com os demais investigados. A defesa de Edson Menezes declarou que sempre acreditou na justiça.
Bom, quero falar agora sobre um assunto que a gente consegue ver a tradução nas ruas, né? A quantidade de motos em circulação, quantidade que não para de crescer. E junto com esse aumento, cresce também, infelizmente, o número de internações de pessoas envolvidas em acidentes com motos. Um problema que não se limita mais aos grandes centros urbanos e já se espalhou pelo Brasil inteiro. E a Secretaria Nacional de Trânsito afirmou o seguinte, que uma das prioridades é revisar o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, que é um projeto que tem por objetivo reduzir pela metade todas essas taxas de acidentes e de mortes no trânsito até 2030. Bom, vamos falar agora de uma grande operação que envolve ambientalistas. Olha só, eles montaram uma força-tarefa para salvar um filhote de peixe-boi. Esse filhotinho, gente, foi encontrado machucado em uma reserva extrativista do oeste do Pará. É um filhote de uma espécie ameaçada de extinção. Muito afetuoso, muito profissional o cuidado dos ambientalistas, né? Os biólogos estão dizendo o seguinte, né, nesse projeto, que os próximos 6 meses vão ser fundamentais para que o filhote se recupere e provavelmente ele ainda passe por uma cirurgia. Agora, só depois de avaliar esses cenários é que eles vão analisar se é seguro soltar esse filhotinho de peixe-boi num rio ou se ainda vai ser preciso mantê-lo num ambiente controlado e sob observação. Gente, o Jornal Hoje passou rápido, termina por aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay, outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde para você, obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana.